Às vezes você se rebaixa porque não te valorizam. Às vezes você se rebaixa porque não estão vendo o seu valor. Não é que você não tem valor, é porque são cegos. Não é porque a sua unção não veio de cima, é porque eles são de baixo. Quem é de baixo tem dificuldade para receber quem é de cima. Atos dos Apóstolos pode ser o tratado sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós o chamamos de o livro dos Atos dos Apóstolos, mas pode ser também Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. No capítulo de número 1 ele é uma promessa. No capítulo 2 ele é a promessa cumprida. No capítulo 3 evidencia-se a mudança pelo poder do Espírito na vida de Pedro e João. No capítulo 4 novamente Pedro cheio do Espírito. No capítulo 5 o Espírito Santo vem receber a oferta e mata Ananias e Safira. No capítulo 6 e 7 ele enche Estevão. No capítulo de número 8, ele conduz uma igreja perseguida e enche Filipe e enche os crentes em Samaria. No capítulo 9, ele chama e enche Saulo, que é o mesmo Paulo, tem nada de Deus, mudou o nome, com o Espírito Santo. Capítulo 10, o Espírito Santo desce e enche a casa de Cornélio e toda a sua família. Capítulo 11, o Espírito Santo trabalha em Antioquia pelo ministério de Barnabé. Capítulo de número 12, Pedro é livre da prisão, enquanto a igreja cheia do Espírito ora. Capítulo 13, o Espírito fala na igreja: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Capítulo 14, pelo ministério desses dois, o mesmo Espírito abre o coração dos gentios para o Evangelho. Capítulo 15, o Espírito Santo fala e separa Silas para ajudar Paulo. Capítulo 16, o Espírito Santo impede Paulo de pregar e envia Paulo para outro lugar. Capítulo 17, o Espírito Santo incomoda Paulo com a idolatria do lugar em que ele está. Capítulo 18 e 19 é o agir do Espírito Santo em Corinto e Éfeso. Capítulo de número 20, o Espírito fala para Paulo que seu ministério não é fácil, porque o Espírito Santo não engana ninguém. Capítulo de número 21, os discípulos pelo Espírito falam com Paulo, para que ele não suba tão depressa a Jerusalém. A partir do capítulo de número 22, nós temos a grande perseguição contra o apóstolo do Senhor, que é o apóstolo Paulo. Tudo isso aconteceu como por causa do capítulo de número 1. Esse livro é o livro do agir. Esse livro é o livro do mover do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso porque o livro de Atos não tem a expressão amém. A maioria das cartas, livros do Novo Testamento, conclui com amém, maranata. Atos não tem amém, porque Atos não foi concluído. Atos é o livro do Espírito Santo, por isso que não diz amém. Não tem amém, porque a obra ainda não acabou. A igreja continua o que se começou em Atos dos Apóstolos. Tem muita gente dizendo assim: eu não creio nisso. Aí você pergunta: por que você não crê? Ele diz: porque eu nunca vi. Ah, então porque tu nunca viu, não acontece. Não é porque você não vê que não tem. Experiência limitada gera compreensão limitada. Ele fez, ele faz, ele continuará fazendo. O Espírito Santo ainda é Deus. Perceba, por favor, eu fiz o primeiro tratado a ti, ó Teófilo. Lucas, dedicando o Evangelho segundo escreveu Lucas, e também Atos dos Apóstolos, a alguém chamado Teófilo. E olha o que Lucas diz sobre tudo que Jesus começou a fazer. Então tudo, eu acho isso interessante. Ele escreve Lucas, ele escreve Atos, e ele diz: tudo isso é só o que Jesus começou a fazer. Lucas não diz que o que ele escreveu Jesus concluiu, ou é a conclusão do que Jesus fez. Lucas diz que o que ele escreveu é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mateus capítulo 3 diz que Jesus, cheio do Espírito, foi. Atos capítulo 10, Pedro diz que cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, Jesus fazia o bem e andava pregando e curando em toda a parte.
Então Jesus tinha um ministério na dependência do Espírito. Por isso o versículo 1 diz: começou tanto a fazer como a ensinar. Jesus fazia e ensinava. Jesus não só fazia e ocultava, Jesus fazia e ensinava, ensinava e fazia. Esse é o ministério completo de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer e também consegue ensinar. Tem gente que faz, mas não ensina. Tem gente que faz, mas não ensina. Por quê, pastor? Medo. Tem gente que ensina, mas não faz. Por quê, pastor? Hipocrisia. Tem gente que faz, mas não ensina. Por quê, pastor? Medo. Tem gente que ensina, fala bem, mas não faz nada do que fala, do que ensina, do que prega. É porque é hipócrita. Canta muito, vive pouco. Dança muito, pouca mudança, muita dança. Prega muito, tem coisa forte, mas não tem caráter forte para viver o que prega. É um tipo de gente que ensina muito, faz pouco. Tem gente que faz muito, mas ensina pouco. Quem é que faz muito e ensina pouco? Eu faço, mas não te ensino. Por que eu faço, mas não te ensino? Porque se eu te ensinar, você tem capacidade de fazer melhor que eu. Se eu te ensinar, você terá capacidade de ir mais longe do que eu. Porque nenhum ensinamento se para ali no aprendizado. Todo ensinamento é para desenvolvimento. E na plenitude do Espírito, Jesus ensinava porque Jesus não tinha ciúmes. Jesus ensinava porque Jesus não era centrado em si. Jesus compartilhava a unção. Jesus compartilhava o Pai. Jesus compartilhou o céu. Precisamos, queridos, eu estou pregando para uma geração que são os futuros líderes dessa nação e dessa geração. E nós precisamos de um ministério paternal. Só o ministério paternal consegue fazer e ensinar. Porque só quem tem coração de pai se alegra com o filho que vai mais longe do que ele. Quem não é pai não consegue ver o outro ir mais longe. Eu tenho plena certeza que eu estou pregando para uma geração que Deus está preparando para pastorear, para liderar, para substituir líderes. Eu vou parar, vocês vão continuar. Gente mais nova que eu, claro, quem é da minha idade vai comigo aqui no barco. Agora vai chegar o momento que eu vou estacionar, e para quem eu prego, quem eu ensino, quem eu preparo, eu preciso valorizar o ministério paternal. Eu preciso te ensinar sabendo que você tem a capacidade de sair daqui melhor do que eu. Jesus disse isso aos discípulos: vocês farão obras maiores do que estas que eu faço. E você percebe no livro de Atos que os discípulos vão a lugares que Jesus não conseguiu chegar, cumprindo o seu ministério de 3 anos e meio ali na Palestina. Quem tem uma vida na plenitude do Espírito não apenas fala sobre oração, ele ora. Quem tem uma vida na plenitude do Espírito não apenas fala sobre honra, ele honra. Não apenas fala sobre lealdade, ele é leal. Não apenas prega sobre fidelidade, ele é fiel. Jesus fazia e ensinava. Era por isso que quando os inimigos de Jesus acusavam-no, apontavam-no, certo dia Jesus olhou para seus inimigos e disse assim: apontem meu pecado. Jesus não estava falando isso para amigos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Jesus não estava falando isso para amigos. Se você olhar para amigos e falar assim: aponte meu pecado, ele vai dizer: eu gosto de tudo, deixa eu falar, depois nós conversa, deixa isso aí para o privado. Agora, se você falar para inimigo: aponte meu pecado, irmão, o que tu não tiver, ele vai inventar, ele vai caluniar. Jesus, como Jesus fazia, ensinava e fazia. Jesus olhou para os inimigos do seu ministério e disse: aponte
apontem meu pecado. Todos eles se calaram. Aí Jesus disse: em mim vocês não vão apontar pecado, mas vocês tudo é filho do diabo. É muita autoridade, porque ensina e faz e ensina. Aleluia. Jesus tinha uma vida na plenitude do Espírito. Versículo 2, a gente vai versículo por versículo. Quem não gosta de Bíblia pode dormir e vazar. Versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima. Eu gosto disso. Até o dia em que foi recebido em cima. Jesus foi recebido em cima, mas aqui embaixo ele foi rejeitado. Por isso que ele foi recebido em cima, porque aqui embaixo ele foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado aqui embaixo? Porque ele era de cima, e quem é de baixo não consegue receber quem é de cima. Quem é de baixo não consegue compreender a chamada de quem é de cima. Às vezes você se rebaixa porque não te valorizam. Às vezes você se rebaixa porque não estão vendo o seu valor. Não é que você não tem valor, é porque são cegos. Não é porque a sua unção não veio de cima, é porque eles são de baixo. Quem é de baixo tem dificuldade para receber quem é de cima. Quer que eu prove na Bíblia? Ele ainda estava no ventre, e desde o ventre ele ouviu alguém dizer: não tem vaga aqui para a senhora não, dona Maria. Se soubesse o nome. Não tem vaga aqui não para tu, seu José. No dia do nascimento, deixa eu hospedar a mãe, deixa eu hospedar a criança. Tem vaga mais não, só tem vaga lá no meio dos bichos. Tem uma manjedoura lá. Eu imagino o céu dizendo: põe na manjedoura, porque manjedoura é lugar de cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloca lá na manjedoura, porque não tinha, eles não recebiam Jesus. Quando Jesus pregava nas sinagogas, o que eles faziam? Expulsavam Jesus. Quando Jesus pregava na sinagoga, a Bíblia diz que enquanto Jesus pregava, eles tramavam a morte de Jesus, porque eles estavam dizendo: na nossa sinagoga não te cabe. Quando expulsaram Jesus das terras de Gadara, sabe o que eles estavam dizendo? Em nossas terras não há espaço para você, não te cabe, nós não te recebemos. Quando a própria família dele, em João capítulo 7, os irmãos de Jesus falaram a ele: cai fora daqui, sobe para Jerusalém, você não faz milagres? Você não é homem de grandes obras? Então sai daqui. Sabe o que eles estavam dizendo? Não cabe você em nossa família, não cabe você em nosso sistema. Eles estavam dizendo: você não cabe entre nós. Quando crucificaram Jesus, quando pregaram Jesus, eles estavam dizendo: não tem vaga para você entre nós, não te cabe entre nós. Eu gosto de falar isso, e presta atenção quando eu prego. O que acontece quando se prega a uma igreja cristocêntrica? Quando Jesus é bebê, descobriram e falaram que Jesus não cabia, não tinha espaço lá no quarto dos aposentos. Quando Jesus pregava nas sinagogas, não cabia Jesus na sinagoga deles. Quando expulsaram de Gadara, não cabia Jesus em Gadara. Quando crucificaram, estavam dizendo que Jesus não cabia no meio deles. Aí colocaram Jesus no túmulo e descobriram que o túmulo também não cabia Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou. E aí o que acontece? Ele é assunto aos céus. Ele é assunto aos céus. Homens de baixo o rejeitaram, mas quando ele começou a subir, Salmo 24, Apocalipse 5, Hebreus 1, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem estava de dentro perguntou: quem é esse Rei da Glória? Os anjos de fora responderam: o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Hebreus capítulo 1, o Pai disse: todos os anjos levantem-se e o adore, porque Ele é um como eu. É a mesma essência do Pai. Quem consegue entender essa palavra da glória para cima, para aquele que é de cima e vai voltar para nos levar para cima?
Oh, aleluia! Foi recebido em cima. Se às vezes aqui embaixo nos rejeitam, se às vezes aqui embaixo rejeitam a graça, rejeitam o evangelho, rejeitam quem é de Deus, é porque vão descobrir que não cabe mesmo no sistema, não cabe mesmo na modinha, não cabe mesmo nesse seu mimimi. Fica aí com o seu grupinho que eu vou ficar congregando com o povo de Deus. Fica aí nas suas modinhas teológicas fracas de copia e cola no Google, que eu vou ficar na igreja congregando, meditando na palavra, lutando com os meus irmãos. Se me rejeita aqui embaixo, há um céu que me recebe. Jesus foi recebido em cima, após ter dado instruções pelo Espírito. Eu sei que é chato, mas deixa os críticos de internet criticar. Fala comigo, instruções pelo Espírito. Ficou legal, mas pode ficar top. 1, 2, 3. Instruções pelo Espírito. Pelo Espírito. Galeria, pelo Espírito. Gostei não, pelo Espírito. Uau. Pelo Espírito ele dava instruções, porque o Espírito não se limita a fogo. O Espírito não se limita a manto. O Espírito não se limita a reteté. O Espírito não se limita a pular de perninha só. O Espírito não se limita a pregar o tempo todo só em línguas estranhas. O Espírito não se limita a muito grito e pouca comunicação. O Espírito em Cristo, a plenitude do Espírito que Cristo vivia, era espírito de instrução. Você se diz cheio de Deus, mas acha cara a revista da escola dominical. Você se diz cheio do Espírito Santo, mas não lê um capítulo da Bíblia do mês. Fica 3 meses sem achar o óculos. No 4º mês acha o óculos aonde? Na Bíblia. Pegou não, tá voando. Se diz cheio do Espírito, mas não sabe o que é um curso básico de teologia. Se diz cheio do Espírito, mas não consegue ler um livro do mês. Se diz cheio do Espírito, mas não sabe o que é culto doutrinário ou culto de doutrina, culto da palavra. Eu não sei que espírito é esse que está enchendo esse povo sem Bíblia, irmão. Eu não sei que espírito é esse que não dá palavra para esse povo. Enquanto o Pai liberava a palavra, haja, o Espírito estava lá. Jesus cheio do Espírito é o verbo, é a palavra. Paulo cheio do Espírito escreveu mais da metade do Novo Testamento. Onde tem o Espírito tem doutrina, tem disciplina, tem palavra, tem pregação, tem mensagem bíblica. Até agora eu não pedi para dar glória a Deus. Se eu perceber que tem que forçar, é aí que eu não peço mesmo. Porque onde tem plenitude da palavra, Deus é glorificado através do Espírito. Jesus dava instruções pelo Espírito. Tem muita gente que quando diz Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí um olha para o outro assim, e o outro está assim, ó. Que é isso, pastor? É uma dança, ué. É pecado, pastor? Não, ele quer se mover. É da tua conta? Judeu ora assim. Por que a gente não pode adorar assim? Mas tudo isso tem que vir pela palavra. Eu fui pregar numa vigília, coisa que eu não gosto muito hoje, porque as vigílias antigamente era de oração, hoje é só de forró e dançado. Aí eu fui pregar na vigília. Aí eu subindo na tribuna, o camarada olhou para mim e disse: aqui não precisa pregar muita Bíblia. Eu disse: repete. Aqui não precisa pregar muita Bíblia. O senhor me conheceu onde? Não, eu te conheço, mas pelas mensagens que já vi, irmão, o negócio aqui é fogo, o negócio aqui é top. É só fazer o movimento que o fogo pega. Eu disse: querido, eu não sei que tipo de fogo é esse, porque a Bíblia diz: a palavra de Deus despede labaredas de fogo. É a palavra
Eu gosto disso. Geração que quando ouve um pastor pregar, ai, é muito devagar, é muito frio. Quando ouve um teólogo pregar, porque agora a moda é criticar teólogo. Nem sabe o que é teologia, que é criticar teólogo. Esse aí só prega teologia. Pregador vai pregar o que, rapaz? Crônicas de Nárnia. O que edifica a vida do crente não é crônica de Nárnia, não é história de gibi, é a palavra de Deus. Tá nervoso, pastor? Tô. Muito tempo a igreja católica escondeu a palavra. Muito tempo a igreja católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra. Só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Aí Deus levanta Zwingli, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. A palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar. A palavra está liberada para todo mundo que quiser ler. Aí vem esses crentes modinha dizer que não precisa ler Bíblia, é só ler um livro qualquer. Aí vem esses pregadores para a tribuna ficar contando só história de onde veio, para onde vai, fica contando agenda. Você é Satanás, meu filho, para falar de onde veio, para onde vai? Assumiu a tribuna, prega a palavra, fala da palavra, canta a palavra, instrui debaixo da palavra. Instruções pelo Espírito. Aprende a ouvir. Leia a Bíblia. Eles pagaram alto preço para a gente ter acesso à palavra. Pagaram outro preço. Agora, instruções pelo Espírito. A quem? Aos apóstolos que escolheram. Ah, agora entendi, aos apóstolos. Porque para ser apóstolo teve que ser? Teve que ser? Teve que ser? Eles querem falar. Teve que ser? E o que que discípulo quer? Só se torna apóstolo se for discípulo. E só é discípulo quem quer instrução. Aí você não vê na Bíblia discípulo chegando para Jesus e dizendo: faz um milagre em mim. Faz um milagre para mim, Senhor. Vem curar, vem fazer, vem levantar, vem tocar. Discípulo não. Discípulo não. O que você vê discípulo fazendo? Senhor, tu está pregando por parábolas. Explica para nós, a gente quer entender. Pegou não, pegou não. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, quais serão os sinais dos fins dos tempos? Olha o que discípulo pede. Discípulo não pede milagre, não fica pedindo milagre. Se tiver alguém não crente aqui, quer ser discípulo de Jesus? Quero. Não é pare de sofrer não, tu vai sofrer. Mas tem instruções de como vencer o sofrimento. Discípulo queria princípio. E multidão queria? Gostei, tem uns que tem que acordar, bora lá. Discípulo queria instrução, multidão queria? Discípulo. As meninas falam instrução e os meninos milagre. Discípulos. Multidão. Milagre. Ganhemos.
Olha a diferença: multidão sempre querendo milagre, discípulo sempre querendo princípio. Quer ver? Olha o barulho que esse povo vai fazer. A multidão que sempre queria milagre, em Atos dos Apóstolos, faz nada. Os discípulos que sempre quiseram princípios foram os que mais realizaram milagres depois de Jesus. Oh, glória! Olha que coisa chique. Tu vai quebrar a cara se você olhar para alguém que pratica princípio. Casou, velho? Milagre. Aí ele vai dizer: milagre? Não, eu pratiquei princípios. Eu esperei o tempo. Eu não fui para a cama com quem eu não encontrei no altar. Vai ver a moça prosperar. Tu tá próspera, hein? Benza a Deus, milagre. Aí a menina vai dizer: não, é princípio, não é milagre não. Eu honrei pai e mãe, eu tenho mandamento com promessa. Eu vou me dar bem em toda a minha vida e vou viver muito tempo sobre essa terra. É princípio. Irmão, a nossa geração é a que mais grita por milagre, porque é a que mais quebra princípio. Quem quebra princípio se torna mendigo de milagre. Agora quem pratica princípio não anda precisando de milagre. Não, ele planta e colhe. Não é? Eu tô te dando a senha. Eu sou baiano. Cadê o boys, o baiano? Eu tô te dando a senha. E como eu sou baiano, eu falo mesmo: larga de ser abestalhado. Fica aí clamando por milagre, clamando por milagre. Não, rapaz, te converte, pratica a palavra, pratica princípio. Ele vai ser fiel com a palavra dele. Ele vai honrar você. Qual é o princípio? Trabalha que tu vai ter dinheiro. Pastor, eu quero casar. Pinte o cabelo, cueca limpa, tênis limpo, honra pai e mãe, escova o dente. Aí às vezes a gente vai pregar, né? A gente pregador vai pregar, né? Quer ver aqui pensando que vai arrumar namorada? Tá no lugar errado. Não, tá no lugar certo. Tem que namorar com as meninas daqui mesmo. E é menina, namora menino, namora com menina, tá bom? Porque tem que deixar claro até dentro da igreja agora, irmão. Pratica o princípio, meu filho, que tu não vai ficar precisando fazer campanha. Terça campanha do milagre, quarta campanha da benção, quinta campanha da porta, sexta campanha do muro. Não, pelo amor de Deus! Vai praticando o princípio, que você vai colhendo aquilo que a palavra garante que você vai colher. Quem está entendendo essa palavra? Instruções aos apóstolos que eram discípulos, que havia se tornado apóstolos, que ele os escolheu. Versículo 3, oh meu Deus, isso é muito legal. Se apresentou vivo e por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias. 40 dias, quantos dias? Guarda isso. Falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, tendo se reunido com eles, ordenou que não se retirassem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai. Esperassem o quê? A promessa, porque o Espírito Santo sempre foi uma promessa. Desde o Gênesis capítulo 6, o Espírito se retirou da terra. A partir desse momento, quem me ouve diz amém. A partir desse momento, o Espírito se tornou uma promessa. Sim, ele vinha aqui esporadicamente e voltava. Ele vinha aqui, tocava, enchia, dava possessão, se apoderava de alguém e voltava, dava porção e saía. Tu vai lembrar de algumas expressões do Antigo Testamento. Lembra de Sansão? O Espírito se apoderou de Sansão, matava um monte e saía. É por isso que tu vê Sansão, acaba de ter o apoderamento do Espírito, mata um monte de gente, aí vai para a cama prostituir. Por quê? Porque o Espírito não habitava. Ele chegava, dava energia e saía. Mata aí, porque tu é máquina de matar e vai morrer matando. Mata aí. Aí o Espírito voltava. Isso era apoderamento. Diz a Bíblia que Elias tinha a porção. O que Eliseu falou para Elias? Eu quero a porção
dobrada do Espírito que está sobre ti. Era diferente. 1 Samuel capítulo 15 diz a Bíblia, e o Espírito se retirou de Saul. 1 Samuel capítulo 16, e o Espírito se apoderou de Davi. Tinha que sair de sobre um para se apoderar do outro, porque não enchia dois ao mesmo tempo. Tem uma história no Antigo Testamento que o profeta liberou uma palavra profética, porém irônica. E quando ele liberou a palavra profética, irônica, porém verdadeira, um profeta que estava do lado olhou assim e disse: por onde que o Espírito saiu de mim para falar por tu? E tome no murro na cara. Porque bateu, porque gerava orgulho. Eu tenho, você não tem. Eu tenho a porção. Aí isso gerava desconforto, porque tinha gente que pensava que só ele tinha. Tu lembra que quando Moisés falou assim, olha que coisa chique, Moisés falou assim: eu não parei esse povo não. Aí você diz: agora Moisés vai pedir para Deus matar o povo. Pois é, contrário. Eu não parei esse povo, me mata. Era um amor tremendo por aquele povo, irmão. Morra eu, mas não morra a igreja. Pastor Elias Torralba, essa frase é forte. Morra eu, mas não morra a igreja. Aí ele disse: Senhor, eu não parei esse povo não, me mata. Aí Deus é engraçado. Pastor Cláudio Duarte disse que Deus é engraçado. Deus é engraçado, meu irmão. Olha o que Deus disse para Moisés: o cabra quer morrer. Aí Deus disse: fica em pé. Eu estou em pé, Senhor. Abre as mãos. Está estendida, Senhor. Do Espírito que está sobre ti eu vou derramar sobre 70, e eles vão profetizar. Pastor, não entendi. Vai entender, Deus está dizendo: tu quer morrer e ter unção para mais 70, hein? Imagine. Aí diz a Bíblia que da unção do Espírito, da porção que estava em Moisés, Deus derramou sobre 70 e eles profetizaram. Creio eu que esses 70 que profetizaram, liberaram, alguns deles, ou todos, ou a maioria, ou alguns, liberaram palavra de ânimo para Moisés, para que ele não desistisse, para que ele continuasse. Mas tinha dois do lado de fora, profetizando, se alegrando diante de Deus. Josué viu e disse: não estão no lugar combinado, vou falar para o chefe. Aí foi lá no chefe: tem dois lá, eu falo até o nome, e não estão aqui na lista, não estão aqui no meio, estão lá fora, e estão profetizando lá, dizendo que está cheio do Espírito. Manda parar. O senhor quer que eu mande? Cala a boca agora, porque quem tem aqui é só tu, né? E esses 70, mas é dois que está fora. Aí quer que eu proíba? Aí Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Moisés estava dizendo: quem tinha que estar com ciúme era eu, não é tu. Aí a resposta de Moisés: quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhes desse o seu Espírito. Porque Moisés percebia que era uma promessa. No livro de Ezequiel, olha a promessa: vos darei o meu Espírito, vos darei um coração novo. Isaías 44, Gilmar Fiuza, vem comigo no glória. Derramarei água sobre a terra seca, torrente sobre o sedento. Agora aumenta, quer ver? Derramarei o meu Espírito sobre a vossa descendência. Porque o Espírito era uma. Joel capítulo 2, versículo 28. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Aí Jesus chega a João 14, capítulo 14, capítulo 16. Jesus vai falar da promessa do Espírito e vai dizer: eu irei e rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Pergunta para mim, enviar de onde? Gostei não, enviar de onde? Do céu. Onde ele estava? No céu. Ezequiel capítulo 1, você tem um vislumbre do agir do Espírito entre os seres viventes. Ó que coisa chique, ó. Pés retos como pé de bezerro, rodas nos pés de cada um com 4 rostos, sim, rosto de homem,
rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi. 4 asas, batendo as asas e duas asas protegendo e 2 asas estendidas, um tocando na asa do outro. 4 seres com 4 faces, um protegendo um trono que estava no meio. E o trono tu sabe de quem é? O trono sobre eles, sobre um firmamento. Aí Ezequiel diz: eu estava vendo, e para onde o Espírito queria ir, os seres viventes iam como um relâmpago. Tudo era movimentação e adoração. E a roda girava, e a roda girava, e a roda girava. Era a roda girando, trono de Deus se movendo, e os anjos zigue-zagueando. Aí a Bíblia diz: o Espírito os conduzia. Onde é que ele estava? No céu. E onde é que os homens estão? Na terra. Onde é que o Espírito estava? Me ajuda? No céu. Onde os homens estão? Na terra. E aí, meu querido? É que o Espírito estava no céu e a gente na terra. Aí Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia fica na tua, pelo amor de Deus. Jesus é Deus? Pensei. Jesus é Deus? Sim. Por que ele tem que rogar? Eu rogarei ao Pai. Primeiro, humildade de Cristo. Segundo, eles respeitam a dispensação de cada um. Terceiro, não é fácil para o Espírito Santo fazer o que Jesus quer. Não. Eu vou repetir. Os anjos, 4 asas. Isaías 6 asas. Apocalipse 4, muitas asas e olhos, cheios de olhos, cheios de asas, rápidos como relâmpago. Diz a Bíblia que para onde o Espírito queria ir, os seres iam. Não diz que o Espírito ia, diz que para onde o Espírito queria ir, eles discerniam e obedeciam. Aí Jesus diz: eu vou rogar para ele vir morar em vocês. A gente tem 2 olhos e ainda tem que usar óculos. E eles são cheios de olhos. A gente tem 2 mãos e às vezes não consegue dizer glória a Deus. A gente tem 2 pernas e às vezes tem dificuldade para usar para evangelismo. O Espírito queria, eles discerniam. A gente repete. Fala de novo para eu entender, não estou entendendo direito. Enquanto os seres ali na dimensão do Espírito traduziam, interpretavam e com facilidade obedeciam. Aí eu te pergunto: tu deixaria os anjos para ficar com os homens? Eu estou perguntando, seja sincero. Você deixaria os anjos com toda essa facilidade e asa, poderio, para ficar com os homens? Mas a gente não é o Espírito, irmão. Aí Jesus chega lá e roga: pastor, Espírito, eu te prometi. Eu estou imaginando a comunicação, por favor me entenda. Eu prometi a sua ida. Aí, irmão, eu imagino o Espírito dizendo: mas olha onde eu estou. Se coloque no lugar. Olha o que tenho. Aí você já imagina a resposta de Jesus: mas eu morri por eles. Eu escolhi eles. Eu vou mais fundo. Eu acredito neles. Imagine Jesus dizendo: Tomé duvidou, mas agora crê, está orando. Pedro negou, mas ele vai ser capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo, mas não vai me negar. Eu acredito neles. Sabe por que você é cheio do Espírito Santo? Porque Jesus acreditou em você. Porque Jesus acredita em nós. Ó igreja, permita-me essa conjectura. Diz a Bíblia, versículo 3: durante 40 dias Jesus ficou. E diz a Bíblia que Jesus disse assim, versículo 5: dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias. Vocês sabem que Jesus morreu no período da Páscoa, ressuscita, fica com eles 40 dias. Estou encerrando. Fica com eles 40 dias, dando-lhes instruções. Capítulo 2, diz a Bíblia que chegando o dia de Pentecostes, o Espírito desceu. 50, costes, colheita,
50º dia da colheita, o Espírito desceu. Jesus ficou 40 dias. No 40º dia Jesus sobe. Então, se Jesus fica 40 e no 40º ele sobe, e o Espírito Santo desce no 50º dia, foram 10 dias. A Bíblia diz que a igreja estava orando, a igreja orando aqui e Jesus orando lá. Foram 10 dias para que a promessa se cumprisse, do 40º para o dia de Pentecostes. Aí eu imagino a igreja aqui embaixo: vem Espírito. Lá em cima Jesus: vai Espírito. A igreja aqui embaixo, o terceiro dia: vem Espírito. Quarto dia lá em cima: vai Espírito. Quinto dia aqui embaixo: vem Espírito. Sexto dia lá em cima: vai Espírito. Oitavo dia aqui embaixo: vem Espírito. Nono dia lá em cima: vai Espírito. 10º dia aqui embaixo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som. Quando o Espírito chega tem som. Quando o Espírito chega tem movimento. Quando o Espírito Santo chega tem barulho. Quando o Espírito Santo chega tem movimentação. Aleluia. Quer ver a galeria dar uma glória maior? Ele desceu e está com a gente até hoje, nunca vai nos abandonar. E